Muito prazer, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Podemos falar um pouquinho sobre a AGEVAP. Meu nome é André Luiz de Paula Marques, eu sou diretor-presidente da AGEVAP. Então, para a gente conceituar um pouquinho o que é a AGEVAP, né? A AGEVAP é uma agência de bacia, e vamos voltar um pouquinho para trás, né? Então, para a gente entender um pouquinho a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei 9433, lá teve algumas definições, né? Por exemplo, os nossos rios, né, os nossos recursos hídricos, nós temos duas dominalidades. Nós temos, então, um rio federal, onde, na realidade, é aquele rio que atravessa mais de um estado, então, por isso ele é um rio federal, e temos os rios estaduais, ou seja, aqueles rios que, na realidade, a sua foz, a sua nascente é dentro do mesmo estado. Então, entendido isso, na realidade, o que acontece, né? A nova lei 9433, ela permitiu a gente fazer a outorga pelo uso dessa água, ou seja, a água é um bem de domínio público, na realidade, mas tem um direito, tem um direito, um dever e um valor associado a isso. O que é importante? Então, quando você, por exemplo, qualquer empresa de saneamento, qualquer empresa privada vai captar água em algum rio, ela vai ter que pagar por isso, ou também vai lançar o seu despejo, ela tem que pagar por isso. Esse pagamento pode ser, se for num rio estadual, ela paga para o órgão gestor estadual, por exemplo, o DAE São Paulo, o IGAN em Minas Gerais, a AGER no Espírito Santo, ou o INEA no Rio de Janeiro. E se for pegar água de um rio federal, ela paga para a Agência Nacional de Água. Mas, apesar de ter pago para esse órgão gestor, esse dinheiro não é dele, né? Esse dinheiro, como define a própria Política Nacional de Recursos Hídricos, esse dinheiro é de um colegiado, de um comitê de bacia, do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, né? Então, junto com essa lei também, como a gente falou, veio o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. O que significa isso? É que vários entes, na realidade, participam desse gerenciamento de recursos hídricos, prevendo os múltiplos usos de água, né? Não só para o abastecimento humano, não só para a dessedentação de animais, como também o uso recreativo, irrigação, indústria. Então, toda essa política, né, tem alguns entes muito interessantes do sistema. Por exemplo, os comitês de bacia. Os comitês de bacias é um órgão colegiado, composto por, vamos chamar assim, três entidades possíveis, né? O poder público, na realidade, a sociedade civil e os usuários de água, né? O que é muito interessante? Os usuários de água participam também, o poder público e a sociedade civil, com o mesmo direito a voto e com o mesmo valor do seu voto. Então, todo esse dinheiro arrecadado naquela bacia hidrográfica, o que acontece? Esse dinheiro é discutido num parlamento, e aí sim são executadas as melhores ações. Ou seja, eu preciso tratar o esgoto, eu preciso recuperar as águas, eu preciso fazer florestas. Então, todo esse formato, como é que funciona? Apesar de a gente ter esse comitê de bacia, ele não tem uma personalidade jurídica. Então, para executar as ações, ele tem uma agência de água. E aí sim, a AGEVAP é uma agência de água. Então, isso é muito importante, quer dizer, dentro da Política Nacional de Recursos Hídricos, existem vários entes. Um dos entes que define onde usa o recurso é o Comitê de Bacia, mas o Comitê de Bacia não executa as ações, ele define as ações e quem executa é a AGEVAP, que é a Secretaria Executiva do Comitê, que é aquele braço executor de todas as ações previstas, definidas pelo Comitê. O que é importante dito isso? Então, a AGEVAP hoje ela atua em duas bacias importantes no Atlântico Sudeste, né? O Brasil é definido por várias regiões geográficas. O Brasil a AGEVAP trabalha ali na região no Atlântico Sudeste, toma conta do Atlântico Sudeste de duas bacias federais, no caso, na realidade, a bacia do Rio Doce com a bacia do Rio Paraíba do Sul. A bacia do Rio Paraíba do Sul, ela liga os três estados, São Paulo, Rio e Minas, responsável pelo abastecimento praticamente de 12 milhões de pessoas. E também, além disso, na realidade, não podemos esquecer que ela abrange 184 municípios. E também atua na bacia do Rio Doce, bacia do Rio Doce com 228 municípios e entre os dois estados, Minas Gerais e Espírito Santo. Então, toda essa tecnologia que surgiu hoje ajuda muito a gente a fazer o monitoramento das águas, ajuda muito a gente a monitorar tanto em quantidade como em qualidade, e ajuda também nessa parte de você ter informação o mais rápida possível, o mais precisa possível, para exatamente a gente funcionar como um sistema de tomada de decisão. Eu acho que é isso que veio a tecnologia trazer para a gente, né? Coleta de dados em tempos reais, trazer, na realidade, o poder de você tomar decisões muito mais rápidas. E
para falar mais toda essa parte técnica, né, de tecnológica, eu convido a Marina, né, que trabalha com a gente na GEVAP, especialista em recursos hídricos, para falar um pouco com a gente. Marina, é um prazer ter você aqui. Por favor, continue nosso processo. Um abraço. Obrigada, André. Eu sou Marina Assis, eu trabalho na GEVAP, eu atuo diretamente no acompanhamento das ações técnicas do Comitê CEIVAP, que atua na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Como contextualizado, né, pelo nosso diretor André Marques, a GEVAP ela possui esse papel de ser a agência de águas ou agência de bacia, da bacia, inclusive da Bacia do Paraíba do Sul, como algumas outras bacias, como o André contextualizou, e possuímos esse papel tanto de ser secretaria executiva quanto de acompanhar, executar as ações técnicas definidas pelo comitê. Acho que é importante fazer aí uma breve contextualização, né? Essas ações implementadas pelo comitê, ela é definida nos planos de recursos hídricos, e esse plano, o comitê aprovou o plano da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul agora em junho. Então, nesse plano, a gente vai ter as ações que vão ser executadas pelo comitê ao longo dos próximos 15 anos. Também falando um pouco dos instrumentos de gestão, a gente tem os sistemas de informações geográficas. Esse sistema, ele é um dos instrumentos previstos no artigo 5º da Política Nacional, da 9433/97, e o objetivo dele é armazenar, coletar e disponibilizar as informações relacionadas a recursos hídricos na bacia. Então, para isso foi pensado lá atrás, pela GEVAP, para a gente ter o SIGA. O SIGA é esse instrumento de gestão com esse objetivo de a gente aperfeiçoar na transparência, melhorando também na disponibilização de informações. Existem muitas informações relacionadas à bacia que elas eram mais pulverizadas, não estavam condensadas numa única plataforma, e o objetivo sempre foi condensar para melhoria de acesso da sociedade e dos próprios membros do comitê. Então, a gente tem esses dois pilares, grandes pilares aí, que é essa divulgação das informações e a melhor transparência para a gente conseguir uma melhoria da tomada de decisão por parte do comitê, até na tomada de decisão em quais ações executar. Então, a importância da segurança hídrica, né, na tecnologia na segurança hídrica. Eu acho que é importante a gente trazer um exemplo. Dentro do SIGA, a gente tem, por exemplo, a sala de situação. A sala de situação, ela traz todo o monitoramento em tempo real, né, de dados que são coletados de diversos sites, por exemplo, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, com informações dos reservatórios da bacia, com a vazão defluente e afluente, para a gente conseguir ter um reservatório, os dados de reservatório equivalente da bacia. Então, é uma informação muito importante, muito utilizada para a gente fazer esse monitoramento. Fora isso, a gente tem os diversos módulos aí do SIGA, que eu acho que é interessante a gente falar um pouco, né, dos principais aspectos aí de cada um desses módulos. A gente tem o SIGA Web, né, que foi aperfeiçoado agora, a gente tem um novo SIGA Web que foi aperfeiçoado aí pela empresa Codex, que traz todos esses mapas que foram gerados aí ao longo da contratação, por exemplo, do plano de recursos hídricos. Então, a gente consegue ter os mapas de diagnóstico com uso e ocupação do solo, mapas de qualidade da água. Então, diversos mapas que podem ser utilizados pela sociedade como ferramenta para diversos estudos e pesquisa. Então, além da gente ter todos esses mapas do plano de bacia, qualquer outra contratação, outro local que a gente consiga disponibilizar outros mapas que sejam gerados, a gente pode disponibilizar tudo no SIGA. Então, a gente vai conseguir ter um grande banco de dados, né? Um exemplo, agora a gente está em andamento com um plano de gerenciamento de recursos de riscos da bacia, e nesse plano de gerenciamento de riscos a gente vai gerar diversos mapas, um banco de dados muito rico, que também vai poder ser disponibilizado aí no SIGA Web. Então, ele é uma plataforma que vai condensar todos esses mapas que são gerados em diversas contratações diferentes e alguns mapas que são desenvolvidos até pela equipe aí da empresa. Além disso, a gente tem o módulo de balanço hídrico, que é um módulo que está muito interligado com o módulo do SIGA Web, pois é nele que a gente tem informações dos trechos críticos, qualidade e quantidade da água na bacia. Acho que é importante falar, né, que todas as ações que a gente executa para o comitê são sempre buscando essa melhoria da qualidade e da quantidade da água. Além disso, a gente tem outros módulos, que são, por exemplo, o observatório, onde a gente tem diversas informações de municípios, e o módulo como o PAP Online, que hoje é um módulo que a gente consegue uma grande transparência das informações. O comitê ele tem um plano de aplicação plurianual, onde ele define as suas ações, e lá a gente consegue, no PAP Online, ter um monitoramento melhor de ações que estão a contratar, contratadas, os recursos livres, os recursos desembolsados e as informações específicas de cada projeto.
inclusive os produtos que são gerados nos projetos por meio do módulo de publicações. Então, a gente consegue lá ter acesso a qualquer estudo que o comitê financiou por meio dessa plataforma. Então, essa plataforma ela serve tanto para essa parte de mapas, quanto para essa parte de publicação de informações relacionadas ao acompanhamento das ações planejadas pelo comitê. Então, né, como eu trouxe aqui um pouco para vocês essa importância desse papel do SIGA, né, então acho que a tecnologia ela vem para ajudar aí no monitoramento das informações para a gente conseguir aperfeiçoar aí na gestão de recursos hídricos. Queria agradecer a participação e desejar um bom evento a todos.